Fala galera, aparecendo por aqui mais uma vez para falar de série. Há um tempo atrás eu gravei sobre Cobra Kai, série da Netflix, e agora eu volto para falar de outra série da Netflix, e uma série que tem uma característica muito curiosa do streaming, né, que é o que podemos chamar de séries fora do radar. São séries que elas extraíam ali timidamente, sem muito algazarra, simplesmente são disponibilizadas, sem trailers, sem grande divulgação de marketing, e aí elas ganham muita força pelo boca a boca. Esse é o caso de Adolescência, né? As pessoas assistiram, gostaram muito do tema da série e teve também um chamariz muito forte, que foi uma questão técnica. O fato de todos os episódios serem gravados em plano sequência, né? Isso chamou a atenção de muita gente. E aí o boca a boca fez a série se tornar possivelmente uma das séries mais comentadas aí do ano, né? E ela era a princípio uma minissérie, porém eu já vou aqui deixar minha aposta, pode esperar uma renovação. Possivelmente não com os mesmos personagens, mas é um formato que dá para você adaptar e contar outras histórias dentro dessa mesma dinâmica, e eu acho que é isso que vai acontecer. Ela vai virar meio que uma antologia com crimes adolescentes. Mas antes, falar sobre o que é a série, né? Adolescência é uma série de 4 episódios só, cada um com um pouquinho, alguns com menos de uma hora, outros dois com um pouquinho mais de uma hora, que contam a história de um adolescente que foi acusado de assassinar uma outra garota, também adolescente, e aí ele é preso. E a gente vai acompanhando um pouco das repercussões disso. Só que a série ela não é um true crime comum, ela não é tipo, prendemos aqui esse garoto, vamos acompanhar o que aconteceu nesse crime. Ela parece um true crime a princípio, só que ela é muito mais sobre os sentimentos envolvidos naquela prisão, sobre as motivações daquele crime. E aí ela é uma série criada pelo Stephen Graham, que também interpreta o pai desse adolescente, né? Acaba sendo um dos protagonistas da série, junto com o Jack Thorne. E ela é dirigida pelo Philip Barantini, que já trabalhou com o Stephen Graham em uma outra série que ele criou, chamada Boiling Point, que é uma série baseada em um filme lançado alguns anos antes, que também é chamado de Boiling Point, e curiosamente também é gravado com vários planos sequências. Então é um aspecto técnico que o diretor gosta muito. E que também é bem utilizado nesse filme, tá? Ele fica aí como dica. Se eu não me engano, ele está disponível no Amazon Prime. Se chama em português O Chefe, em inglês Boiling Point. Mas qual que é a ideia, né? O Stephen Graham, ele falou que ele viu uma notícia sobre um adolescente acusado de matar outra pessoa, e aí ele ficou interessado em falar sobre essas questões de motivação. Então a série vai mergulhar muito mais em como os adolescentes de hoje em dia eles estão sendo afetados pela internet, pela multitela, pelo bullying, por outras questões, né? A série fala muito sobre incel também. Então, acaba sendo interessante. E eu quis vir falar sobre ela justamente por conta desse boca a boca, né? Foi insustentável não assistir a série. Tipo, era, tipo, dentro da bolha, tava, tipo assim, não tinha como você não ver essa série nesse final de semana, durante essa semana. E não foi uma escolha ruim, tá? Assistir a série. Gosto muito da série. E vou tentar explicar os motivos. Em primeiro lugar, porque muita gente fala apenas do plano sequência. E não e a série ela não é boa por conta do plano sequência. É claro que chama atenção você ter um episódio de uma hora todo filmado em um take, e aqui, de fato, o diretor escolhe filmar em um take, né? É fruto de muito ensaio e depois uma hora de gravação direta. Não tem cortes disfarçados, né? E aí é claro que isso chama atenção, porque não é um recurso tão comum assim, e que prende, contribui, principalmente no primeiro episódio, com a tensão e com o caos que a gente é inserido meio que de cara, sabe? O episódio começa com a polícia invadindo a casa do garoto, então, tipo, você é meio que lançado dentro de um caos, e a câmera acompanhar tudo isso em tempo real contribui para claustrofobia, para tensão, né, para ansiedade. Só que ter plano de sequência não é a chave aqui, sabe? É um ponto muito importante, porém não é a chave. E aí dá para dar outros exemplos, sabe? Tipo, a gente pode. Porque o plano de sequência em si, ele é só a técnica. Se ele não for bem utilizado dentro da narrativa, se ele não for utilizado justamente para ressaltar essas questões que eu citei, da ansiedade, da tensão, ele não é nada. Ele é uma técnica vazia. E tem diretores que fazem isso. Por exemplo, o Iñárritu, que trabalha muito com o Emmanuel Lubezki, que é um diretor de fotografia que gosta de fazer planos sequências, né? Ele é diretor de fotografia de Gravidade, por exemplo, do próprio Birdman, do Iñárritu, que aqui é o exemplo.
Em alguns momentos de Birdman, por exemplo, o plano sequência ele tem essa funcionalidade também. Você vai acompanhando ali os bastidores do teatro, tem uma parada de caos, de claustrofobia, que o tempo real contribui muito. Mas tem outros que o plano sequência ele vira uma parada vazia. Ele não precisava ser em plano sequência, sabe? Fica muito claro que o diretor tá fazendo isso só para provar que ele pode. Tanto que o filme ele foi baseado nisso, sabe? Ele foi divulgado como, olha aqui, é um filme do Inharito com vários planos sequências. Que aqui no caso são de 7 em 7 minutos, né? Ele vai picotando o filme de 7 em 7 minutos de plano sequência. E ele divulgou o filme como isso, porque ele queria que as pessoas vissem que ele conseguia fazer aquilo. E em vários momentos parece que é isso, sabe? Parece que ele tá fazendo só pra virar e falar, olha aqui, mãe, olha aqui, galera, como que eu sei fazer esse take difícil. É puro exibicionismo e não tem muito sentimento. Coisa que não acontece aqui, repito. Né? No primeiro episódio, ele sem plano de sequência tem uma função muito forte. No segundo também. Eu acho que talvez o segundo, que é o da escola, um pouco menos. Mas o terceiro, que é o da psicóloga, contribui muito para a ansiedade, para o senso de você estar preso ali naquela sala com aquele garoto e você vendo a transformação dele acontecendo em tempo real, você vendo os rompantes de raiva meio que em tempo real, é muito interessante. E o mesmo acontece no quarto episódio, né? Você vai acompanhando ali uma hora da vida daquela família. Só que é isso que eu queria dizer, sabe? O plano de sequência aqui, ele é muito bem utilizado. Só que ele não é a única coisa interessante da série, sabe? Tipo, você falar de adolescência só por conta do plano de sequência, pra mim, beira o absurdo, porque a série ela tem uma questão temática muito bem trabalhada, tem atuações muito interessantes, eu acho que são esses dois os pontos principais, na verdade. Em termos de temática, por exemplo, eu gosto muito dos momentos em que a série escolhe. Ela tem 4 episódios, o primeiro se passa no dia da prisão, o segundo ainda durante a investigação, e depois os outros dois têm avanços temporais consideráveis, né? Pra gente acompanhar outros recortes da vida desse adolescente, da família dele. E seria muito fácil, por exemplo, o último episódio ser o julgamento. Porque a série ia se entregar ao true crime, né? Ela ia fazer ali um abraço de gênero que funciona na Netflix, ia fazer sucesso entre as pessoas, por exemplo. Mas a série ela não escolhe esse caminho. Ela escolhe, por exemplo, acompanhar a família. O garoto sequer aparece nesse episódio. É só a voz dele. Então, é um recorte que encerra a série de forma muito curiosa e inesperada. E que comprova justamente isso, de como a temática era importante aqui, de como o Stephen Graham e o Jack Thorne queriam falar sobre as motivações e sobre as consequências. E esse episódio ele é a síntese disso, porque ele trata sobre essas motivações, mas ele também trata sobre as consequências, sabe? Como que os pais desse garoto estão se sentindo depois que descobre que ele cometeu um crime. Tipo assim, será que é culpa nossa? O que a gente poderia ter feito para mudar isso? Todo o peso nas costas, não só do adolescente, que a gente vê em alguns desses episódios, mas também da família dele, sabe? Então são recortes muito interessantes. Eu acho que a série faz recortes curiosos e recortes que dão um valor aos atores. O Owen Cooper, que interpreta o Jamie, né, que é o adolescente acusado de assassinato, ele é um achado, por exemplo. Ele tem 15 anos de idade, ele nunca tinha feito nada na vida dele e esse menino é incrível. O que ele faz, e aí aqui de novo, o casamento com a técnica vale ser ressaltado, porque ele fez o que ele fez com uma carga emocional muito poderosa, tendo ainda que se preparar para gravar tudo em um take. Porque vamos né, pensar aqui por esse lado, né? Ele como uma pessoa que não está acostumada com sexo, por exemplo, o Stephen Graham, ele está acostumado. Ele já fez esse filme, O Chefe, com o mesmo diretor, e eles usam muitos planos sequências. Então, ele já está acostumado com essa dinâmica. O Owen ele não estava acostumado sequer com a dinâmica de set, ele nunca tinha feito nada de atuação na carreira dele. Então, ele ter que se acostumar com isso em um set, com esse aspecto técnico, né, com esse diferencial técnico, é magnífico. Mas eu falei do Stephen Graham, pô, o que esse cara faz aqui nessa série? O Stephen Graham, ele é muito conhecido, ele está em vários filmes, você vai ver ele, a cara dele em vários lugares, né? Por exemplo, Venom, ele está em Venom 3, completamente desperdiçado em Venom 3. Ele também está em outros filmes, mas ele é sempre, principalmente em Hollywood, esse coadjuvantão. E aqui, cara, esse cara ele merece ser idolatrado, porque ele é maravilhoso. O que ele faz no último episódio, desde das explosões de fúria até o momento final,
Cara, o momento final no quarto do garoto é tipo. É uma preciosidade praticamente sem falas, sabe? É tudo com base na emoção do Stephen Graham. Então, cara, é maravilhoso. O que ele faz aqui é maravilhoso e considerando que ele também é o criador da série, ele ganha outros pontos. Ele é não só o criador, como ele é o roteirista, né? Ele e o Jack Thorne criaram e roteirizaram todos os 4 episódios. Então, é uma série que eu indico. Eu indico para além do plano de sequência. Indico por conta dos planos de sequência, que são muito legais e muito bem utilizados para ressaltar pontos de emoção da trama. Mas indico para além disso. Indico por conta das atuações e por conta do tema muito bem recortado e muito bem tratado. Provavelmente eu vou fazer algum clickbait absurdo sobre o plano de sequência. Para tentar chamar a atenção das pessoas, porque mas não vai ser uma mentira necessariamente, porque, de fato, não é porque tem um plano de sequência foda que o produto é bom. Mas nesse caso, ter um plano de sequência foda faz parte, está inserido dentro de um produto muito bom da Netflix. Então fica a dica. Cara, no momento eu acho que pra adolescência eu vou dar 5 de 5. É das minhas séries favoritas do ano até agora, com alguma folga. Uma série muito, muito legal, muito interessante. E que seria uma minissérie e provavelmente, como já disse lá no início, não será. Podem se preparar ou para novos episódios na história dessa família ou para uma antologia com outras histórias. Diz aí se você assistiu Adolescência também, o que você achou. Curta, compartilhe, mande para geral e até a próxima.